A paz do Senhor, meus amados, estamos aqui novamente, o pastor missionário Juan Sebastião, falando sobre o tema das duas testemunhas, falar em Apocalipse, capítulo 10, né, pastor Juan? E aqui vamos seguir fazendo algumas perguntas importantes para entender o tema. Pastor Juan, qual é o testemunho que elas trazem? Muito importante, uma boa pergunta. A paz do Senhor a todos. Capítulo 11, aqui em Apocalipse. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, o que é medir? É pregar em espírito e em verdade, em profundidade, em conhecimento profundo, né? Escudrinhando toda a palavra, tudo que Deus tem escrito, né? E foi me dado uma cana semelhante a uma vara. Quem que é essa vara? O varão perfeito, que é Cristo. Então, como que podemos medir o templo, o santuário de Deus? Com Cristo, né? A vara, o varão perfeito, né? Aí em Ezequiel 40, vou no primeiro versículo dele. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Ou seja, o anjo, o Espírito de Deus, levou Ezequiel as revelações no ano 25, depois do nosso cativeiro. O ano 25 também podemos relacionar com a medida da entrada ali dos portais, né? Que estavam nos muros exteriores, que era 50 côvados de comprimento e 25 de largura. E por que isso tem um significado enorme? Tem um significado enorme porque tudo que está na medida do templo de Ezequiel tem um significado e respostas do testemunho de Jesus Cristo, que para compreender e saber disso, teríamos que falar exclusivamente dessas questões. E por que 14 anos? Porque também o apóstolo Paulo fala que alguém foi arrebatado do terceiro céu ao paraíso de Deus e recebeu lá no paraíso de Deus, né, visões que não se podiam falar de qualquer forma, ou seja, a não ser no Espírito de Deus. Esse é um comentário que estou fazendo no Espírito aqui, né? E em visões de Deus, no versículo 2, me levou à terra de Israel, né? Ele estando aqui no cativeiro, em Babilônia, né? E me pôs sobre um monte muito alto. Que monte muito alto poderia ser? O monte de Deus, Moriá, né? E havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. Isso se referia ao templo que haveria a ser descrito pelo anjo, né? Para que Ezequiel desenhasse o santuário, o templo que iria ser revelado para ele e colocasse as medidas que ele estavam sendo passadas, né? E para a banda do sul, para o lado do sul significa para o lado direito, como Cristo mesmo está sentado à direita de Deus Pai. Tem um significado enorme. O templo, o santuário ficava em direção a oriente, onde nasce o sol. Tem um significado enorme também, todo aquilo lá. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, alguém que era relucente, um anjo do Senhor, tendo um cordel de linho na sua mão, né? Um prumo, uma medida, e uma cana de medir, ou a medida de Deus, estava em pé na porta. Está vendo que a revelação que Ezequiel tem sobre o templo que nunca se construiu dessa forma, vindo a ser construído no corpo de Cristo. Cristo é o templo, né? Nós somos em Cristo. Então, a mesma revelação tem significado enorme quando as testemunhas lhes são dadas, né, uma vara para que meça o templo, ou seja, mede com Cristo Jesus, o santuário de Deus, e mede ali os que adoram a Deus, em espírito e em verdade. Deixa o átrio exterior para fora e deixa o pátio, o átrio que está fora do templo, ou seja, a igreja estrutural, a igreja construída com materiais de homens, né? Que tem placa, né? Porque tem ministério de homem, né? Que não tem sido
ruim que tenha se levantado toda essa igreja, mas ela cumpriu seu propósito, seu tempo. Agora vem o tempo do testemunho final, né? Deixar o templo então para ser adorado e lá dentro, no ato interior, né? E no mesas, o pátio, né? Porque foi dado às nações e pisarão a cidade por santa por 42 meses. Por que 42 meses? 3 tempos e meio, 1260 dias, a metade de uma semana de Daniel, né? A metade que é comparado o final dos tempos com a última semana de Daniel, que são 70 semanas, e a última semana é dividido em 2 partes, né? 3 tempos e meio, ou 3 dias e meio e 3 dias e meio, ou 42 meses, né? Ou seja, um tempo de Deus, ela vai ser pisada. Enquanto você esteja pregando antes da grande tribulação, vai estar sendo pregado o testemunho final para a igreja, e ela vai estar sendo perseguida e pisada. Depois vem a grande tribulação. Ali em Mateus capítulo 1, versículo 17, olha, eu só vou ler isso aqui. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações, que dá 42. É um tempo que, desde a promessa de Deus a Abraão, se cumpriu em Cristo, 42 gerações, 42 meses, a metade de uma semana, 3 tempos e meio, mais 3 tempos e meio que vem uma grande tribulação. A metade da última semana de Daniel, onde as 2 testemunhas estavam pregando, também a igreja vai ter sido perseguida nesse tempo. Está sendo perseguida, não está sendo perseguida hoje em dia, está sendo perseguida, né? E o dragão vomita um rio, né, de imundícia atrás da igreja para que ela se afogue, mas a igreja está sendo mantida, protegida por Deus no meio do deserto, que é esse mundo que está aí fora, por 42 meses, não é? Ou seja, tudo tem relação, só que se vou para esse detalhe, eu vou deixar de falar das testemunhas aqui. E darei poder às minhas testemunhas e profetizará por 1260 dias, que são 42 meses, vestidas de saco. É muita dificuldade. Ou seja, ninguém vai estar acreditando. Quem acredite vai estar querendo que as testemunhas morram e caiam fora, porque ninguém quer escutar a verdadeira palavra. Quer escutar historinhas, né? Promessas, que Senhor, né? E coisas daqui do mundo, da terra, todo mundo procura Deus, né? Numa teologia de Aladim, né? Ou seja, conceda-me Deus 3 desejos que eu sou cristão. Então não é bem assim, né? São motivacionais, são pregadores motivacionais. Com as testemunhas não tem isso, vem uma palavra forte, quem acredita que não vai sucumbir perante o fogo do Senhor. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. Ali teríamos que ir para Zacarias, que fala dos castiçais que estão diante da presença de Deus, que seria Yoshua e Zorobabel, que seria um como príncipe e outro como sumo sacerdote, que voltaram para levantar o átrio, né? Quando voltaram depois do exílio de Babilônia, né? Voltaram ali e eles voltariam como também representando as testemunhas do Senhor. E hoje em dia elas seriam como Zorobabel, que significa nascido, Babel, da Babilônia, da confusão, mas foi nascido no mundo, mas foi escolhido por Deus. E Yoshua, né? Representando o próprio nome de Deus. Estas são as 2 oliveiras. Por que oliveiras, né? Porque elas representam os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra, como os castiçais que representam a própria igreja, as 7 igrejas que estão escritas no Apocalipse, né? Que representam os castiçais que representam a própria igreja, assim também elas estão a serviço do Senhor, representando o Senhor aqui sobre a terra, sobre o mundo. E quem lhe fizer mal, fogo sairá de sua boca. No outro vídeo falamos do fogo que sai da boca das testemunhas de Deus, que é essa espada flamejante, que é o poder do Espírito consumidor de Deus, que sai da boca, que vem do coração e sai pela boca das testemunhas.
e passa e quebra toda a resistência, e aquele que acredita é vivificado, e aquele que não acredita é morto espiritualmente ou fisicamente. Todas as pragas poderão vir sobre ele, e se alguém lhes quiser mal, fogo sairá de sua boca e devorará seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, ou seja, quem se põe às testemunhas, você vai ser morto. Não, ela não vai mandar matar, vai morrer sozinha. O anjo do Senhor que vai matar, né? É algo pesado e forte. Estes têm poder para fechar os céus, ou seja, para que não chova revelação sobre ninguém, a não ser que seja pelo testemunho, para que não chova nos dias da sua profecia, tá bom? Para que não venham a ter revelações, os homens contem historinhas aí, ajuntem milhares e milhares de irmãos e ovelhas, levando-os para o matadouro, né? E tem poder para fechar as águas, para convertê-las em sangue. Bom, isso significa muito com a questão espiritual, e para também a falta desse recurso precioso que é a água no mundo, como está tudo contaminado, né? Não somente a água, mas os alimentos, né? Tanto no mar como nos rios, e também o espírito, referindo-se ao próprio espírito do homem que está contaminado, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Quantos cristãos aí no mundo? Havemos muitos, mas aqui no Ocidente. Mas o Ocidente caiu nas mãos do inimigo. A Europa se perdeu nessas mãos. A Europa está tomada pela depravação, pelo ateísmo, né? E por outras religiões. E aqui está acontecendo coisas parecidas. Você precisa voltar ao prumo de Deus, precisa acreditar em Deus, precisa se converter e estar na presença do Senhor. Né? Irmão, esses 42 meses, né? Só para todos entenderem, se a gente contar em meses, dá 3 anos e meio. Sim. Certo? Cada mês tem 12 anos, e a gente multiplica 12 por 3,5 dá 42. Se refere à metade da última semana. Sim. O tempo da pregação das duas testemunhas é na primeira metade da última semana, então? Na primeira metade da última semana. E quando que há um marco ali do final dessa metade? Qual que é o fato que marca o final da metade da semana? A morte delas. A morte delas. A morte delas. Na morte das testemunhas, há um período, né, em que aqueles que viram os milagres se converteram. Muitos se converterão com a morte das testemunhas, porque todo mundo vai ver elas ressuscitarem, né? Porque Deus permite isso também para que todo mundo veja esse grande mistério, né? E ali começa o grande tempo do anticristo. Embora o homem da perdição já domina o mundo, o sistema tomou faz tempo da terra, né? Só não se dá conta que não quiser, tá bom? Todo mundo está vivendo em paz e segurança, como que tudo estivesse bom, bem. Mas quando andarem falando a paz e segurança, repentina destruição virá sobre eles. Então essa repentina destruição pode ser em 1 dia, 2 dias, em 10 dias, em 10 anos, em 20 anos, né? Então isso é. E pelo que o senhor falou, então há um paralelo entre Josué e Zorobabel, que operaram no Senhor para a reconstrução do templo físico, em relação às duas testemunhas do final do tempo, Sim. que operam para a manifestação deste templo que foi profetizado por Ezequiel, Sim. que seria a igreja edificada no Senhor. Amém, amém, correto, Amém. correto. E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Olha, toda mentira é um falso profeta. Política, toda direção, as grandes organizações são todas contra Deus. Todos inimigos da testemunha da igreja do Senhor são inimigos de Cristo. Todo poder que há na face da terra que não proclame que Cristo, o único Senhor e Deus, é inimigo de Deus. Tá bom? Não venham com essa misturar as coisas, que Deus não é democrático, não. Deus nos deixou uma lei, nos deixou uma palavra, e para seguir ela do jeito como ela deixou. Tá bom? Ou seguimos a Deus, agora é o momento da decisão. Lembre-se de Joel, né? Da devastação que vem do gafanhoto. E esse gafanhoto, um dia a gente vamos falar sobre ele. São demônios, né? Demônio que vem sobre a carne, sobre a natureza do ser humano, que entra por todas as brechas do pecado do ser humano
e eles viraram a possuir o ser humano. Aí se forma a imagem da besta. Qual é a imagem da besta? O homem possuído. Quem já não foi um terreiro, quem já não foi um lugar onde espíritos possuem seres humanos, não se transforma em outra pessoa? Bom, vai ter uma possessão generalizada, né? Vai ter um tipo de exorcismo sobre toda a humanidade na pregação da testemunha, e que não se libertar dessa pressão está condenado à morte, ao lago de fogo. Coisas que também temos que falar, o que é inferno, o que é lago de fogo. Tem coisas tremendas aqui para falar ainda, né? E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Porque, como já falei para vocês, irmãos, ouvintes, que não quer escutar a verdade, vai estar feliz quando matem as testemunhas. Mas se eles recordarem o que está falando aqui a palavra, é melhor que se cuidem, tá? Porque morrerão aos milhares. Porque morrerão como 7.000, morrerão na hora quando tem um grande terremoto. Mas esses 7.000 é alegórico. Esses 7.000 pode ser 70 milhões de seres humanos. 700 milhões de seres humanos, entendeu? Não vai pensar que 7.000 pessoas só. Tá bom? É muito pior o que vai vir aí. Irmão, eu gostaria de perguntar também, em relação àqueles discípulos que foram enviados por Jesus de 2 em 2 a pregar nas cidades, aquela passagem tem alguma relação com as 2 testemunhas? Se sim, qual? É claro, porque ele enviou de 2 em 2, significando assim como Deus enviou Elias e Eliseu, né? E assim os grandes profetas, veio um, veio depois, Deus vai confirmando, né, o que o outro falou. Há um testemunho, o testemunho dos 70 também, né? Então, claro, há um testemunho que deve ser confirmado pelos outros profetas, né? E já mataram tantos profetas no passado e está querendo matar os que há agora. Tem um povo de Deus aí que está sofrendo na África, em países, onde que é? A Nigéria, onde são aqueles países que estão sendo perseguidos, que estão lá, estão morrendo irmãos ali. Quem está falando disso? São poucas pessoas. Alguns irmãos estão falando na mídia, né? Mas é rio de sangue. O rio de sangue que está correndo, de sangue inocente dos irmãos da igreja. E não pensa que Deus não está vendo tudo isso aí. Então, está vindo juízo sobre todo mundo, né? O servo de Deus pode sofrer alguns dias, alguns anos, pode matar ele, tirar a vida física, mas o que Deus vai fazer com o inimigo será jogar eles no lago de fogo por toda a eternidade. O senhor quer seguir no texto? Posso fazer outra pergunta? E naquela mesma hora um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. Essa 10ª parte é um dízimo, né? Não temos um dízimo da igreja, um dízimo na lei, né? Não era os 10 dias que se separava o cordeiro para ser sacrificado ao 14, ao dia 14, que 14 significa quando o cordeiro se entrega, quando o cordeiro traz a salvação através do derramamento de seu sangue, de entrega de seu espírito. Então a Páscoa tem um significado enorme, como aquele, conheço um homem que há 14 anos subiu ao 3º céu. Conheço um homem que trouxe essa revelação por parte de Deus, que é a espada fulgurante, tá? Então, esse templo que foi revelado 14 anos após, então tudo tem uma relação, as gerações desde Abraão até Cristo tem uma relação enorme. Então, essa 10ª parte da cidade, né? E no terremoto foram mortos 7.000 homens, por isso que eu falei que esses 7.000 homens podem ficar 700 milhões de pessoas, pode ficar muita gente, tá bom? E os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias a Deus. Então tem alguns cabeçadores aí, né, que vão acreditar no final, né, quando tem um terremoto grande, quando morram milhares de pessoas, é a verdade, né? Então isso que tem que você conscientizar-se, né? Acreditar antes que venha essa praga, né? Sim. Para que não sofra as consequências. É verdade. Sr. Juan, Oi. eu tenho a impressão que alguns grupos se apropriam da ideia das 2 testemunhas
para reivindicar que eles são esses enviados de Deus. Eu já conheço alguns. Na prática, aonde a gente consegue ver isso? Olha, eu consigo ver alguns ministérios que eles falam que eles são as testemunhas. As testemunhas de Deus, de Jeová. Né? Tem várias religiões que eu não quero cutucar na carne aí, mas tem vários que falam que eles são as testemunhas. Onde está a revelação? Historinha que contaram diferente do que está escrito na Bíblia? Não, o testemunho tem que trazer revelação, conhecimento. Tem que fazer uma pergunta e tem que ser respondida na palavra. Testemunho não é aquele que começa a gritar no meio de Israel: arrependa-se, Israel, arrependa-se, ha chegado o testemunho. Não, não é essa historinha não. O testemunho vai contar uma realidade que as pessoas não conhecem. Ou seja, em porção dobrada. Fala de Cristo, mas mais profundamente do que normalmente se fala. Tá bom? Ou seja, não digo que muitos profetas servos de Deus não falem no Espírito. Falam, profetizam, mas o testemunho da testemunha é algo especial. Então, cada um de vocês que seja profeta, que esteja escutando isso aqui, você sabe que tem um ministério. Tá? Não quero descartar o seu ministério nem jogá-lo pelo chão, mas saibam que o testemunho que vem para a igreja no tempo final é algo especial e devem acatá-lo. Tá bom? Orar, glorificar, clamar, temos que chamar ao Senhor todos os dias para que Ele volte, né? Com toda a glória e poder, e nos leve com Ele, né? Que a gente possa voltar à nossa casa celestial. Né? Irmão, se você pudesse, já estamos chegando ao fim aqui, pessoal, mais duas perguntas. Se você pudesse dar 3 referências bíblicas para quem quer continuar estudando sobre o tema, quais seriam as 3 principais, vamos dizer assim? O que tenho lido aqui? Leia sobre o templo de Ezequiel. Aí no primeiro 7 versículos ao princípio, porque o resto vai ser difícil que você entenda. O livrinho aberto que foi lhe dado a comer a Ezequiel. O livrinho que lhe foi dado a comer a João. O que escreveu Paulo sobre o homem que foi arrebatado do terceiro céu. Que aí fala aonde está o terceiro céu. Que está no terceiro céu, né? O paraíso. Não como falam aqueles teólogos que está o terceiro céu, ou seja, o Éden está aqui em Mesopotâmia, no meio do deserto. Não, era outra natureza, né? A palavra está dizendo aí, diz literal, né? Sim. Então, e poderia seguir dando referência, né? Poderíamos falar do testemunho. O que eu leí aí em Mateus, né? Do capítulo 1, versículo 27, acho que foi das gerações, né? De Abraão até Cristo. Então, por que tem tanta importância? Porque está falando de já 42 gerações que são desde a promessa de Deus a Abraão até que se cumpriram em Cristo. Do tempo também, no capítulo 12, da igreja do Senhor, que foge ao deserto e o diabo vai atrás, né? E ela é protegida por 42 meses. Você, nesse tempo, você está sendo protegido por Deus. Estamos todos sendo protegidos por Deus, porque o mundo está no deserto, tá bom? Está no deserto, mas a gente está no Espírito, tá bom? Glória a Deus. E para quem quiser continuar estudando o tema, como que faz? Entra em contato com o senhor? Tem rede social? Tem site? Kawaii, Facebook, tem umas páginas, né? YouTube. Para mim, pouca gente me vê, porque eu falo desta forma. Deve ter muitos aí furiosos comigo, né? Porque eu falo dessa forma e ninguém quer escutar isso aí. Agora, se eu falar, você vai receber uma grande bênção, vou assinar papéis, vai ser lhe dado um prêmio por desmacar um aumento de salário. Aí todo mundo quer, né? Aí todo mundo quer. Agora, quando vem paulada, ninguém quer, não. Tá bom? Nas redes sociais, Juan Sebastián González Jiménez. Tá bom? E temos o site também, que é Evangelho do Reino.org. Evangelho do Reino.org. Pode escrever lá embaixo, meu irmão. Tudo bem. É isso aí, pessoal. Pastor Juan expondo o tema das 2 testemunhas. Quem quiser aprender mais, pode entrar em contato com ele pelas redes sociais, verificar no site, tem alguns textos também sobre isso, né? Sim, tem muita coisa escrita. E agradecemos a sua audiência, que Deus te abençoe, que Deus te dê esse conhecimento, essa revelação, que nós em Cristo Jesus venhamos estar fortalecidos. A paz do Senhor a todos que assistem.